Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa FEGESDEM. Hoje, com muita alegria, nós vamos começar a nossa prece inicial. Deus Pai de bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que vem ter conosco, nos intuir, nos amparar, nosso mentor São Vicente de Paulo, que conseguiu seguir os passos de Jesus, deixar para a gente grandes ensinamentos, a nossa gratidão. Gratidão por nos dar a oportunidade de aprender, de buscar os conhecimentos que precisamos para a nossa caminhada evolutiva. Muita gratidão ao Pai pelo dia de hoje, por tudo que nos destes, por todo o cuidado, todo o amparo para cada um de nós. E pedimos que intua o nosso expositor da noite de hoje, que ele nos traga esclarecimentos necessários para a nossa vida. Gratidão, Senhor, e envolva todos os nomes que estão nos cadernos de prece, todos os nomes que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Que todos possam receber, Senhor, os fluidos benéficos que vêm de Ti. Ó Pai, graças a Deus por estar conosco, por nos dar e enviar para a gente o seu Filho Jesus, para nos direcionar, para nos amparar e proteger. Mais uma vez, Senhor, a nossa gratidão, que assim seja. Seja bem-vindo, meu amigo. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Bem, obrigado a todos, pela oportunidade do trabalho na seara da divulgação do Evangelho de Jesus. É uma alegria estarmos aqui. Eu estava pensando que esse encontro seria presencial e eu me planejei para isso. Não sei por quê. Por algum motivo, alguma conversa, talvez com uma pessoa de outro lugar, eu acabei me planejando para estar em Bonfim. Esse calor humano faz falta, né? Mas aqui estamos com o mesmo espírito, de motivador e cheio da mesma vontade de falar do Evangelho de Jesus. De certa forma, até achei um pouco melhor, porque essa semana eu já estive em Itaguara e em Piracema. Seria a terceira viagem na semana e acaba pesando um pouco para nós. Mas é com muita alegria que estamos aqui nesse modelo ainda. Hoje nós vamos conversar sobre nascer de novo. Da última vez que nós conversamos, parece que entramos um pouquinho nesse tema e ficou alguma coisa para depois, foi isso ou não? Só relembrando aqui, Ademir, se você puder. Não, né? Nós nunca tratamos desse tema, não. Então, vamos desde o começo. Porque é um tema grande, né? Nós vamos falar aqui de reencarnação, e, às vezes, em 1 hora, a gente vai precisar selecionar os tópicos, para serem tratados. Vocês fiquem à vontade para perguntar ou para contribuir, eu não me incomodo. Podem abrir o microfone e participarem. Eu até gosto, porque a proposta é nós aprendermos juntos. A única diferença aqui de mim para os demais é que eu debrucei sobre esse tema com uma responsabilidade. A responsabilidade de compartilhar com vocês algumas reflexões. Mas isso não me torna mais especialista, isso não me torna nem um pouco diferente, de todos nós que estamos aqui nessa sala. Então, fiquem bem à vontade. O nosso texto, ele está no Evangelho de João.
no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Ele vai ser a base da nossa reflexão. Alguns pontos importantes de nós esclarecermos para entendermos bem este texto evangélico. Porque quando a gente não contextualiza, fica complicado para a gente entender alguns termos, algumas frases, algumas palavras. É preciso buscarmos e mergulharmos um pouco na cultura judaica. É preciso nós entendermos um pouco como que era o dia a dia das pessoas na época de Jesus, como eram os costumes da religião judaica, que era a religião do Cristo, e como as coisas transcorriam naquela época, porque isso vai esclarecer para nós alguns termos que, obscuros, infelizmente, eles servem de desculpas para diversas ideologias infundadas, né? São análises isoladas de textos bíblicos que faz com que religiões sejam fundadas todos os dias, né, inescrupulosamente, sem nenhum critério, por causa de textos mal interpretados, que algumas teorias e ideologias totalmente fora do contexto cristão são pregados, né, nas igrejas e falados nos meios de comunicação, e nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Havia um motivo, uma razão de tudo que Jesus falou, né? As parábolas, por exemplo, nos trazem lições morais com base no cotidiano de um povo específico, num tempo específico no qual Jesus estava inserido, né? E nós precisamos, com muito cuidado, fazermos algumas desmistificações, como, por exemplo, de que todo fariseu era ruim. Infelizmente, essa é uma prerrogativa, né, para quem fala de evangelho, né? Os fariseus, né, os fariseus que eram falsos, que eram pessoas que batiam no peito e diziam que eram e que tinham e que se orgulhavam disso, mas não, né? Houveram muitos fariseus que, de certa forma, contribuíram com a missão do Cristo. Houveram fariseus que recepcionaram Jesus em casa. Houveram fariseus que defenderam Jesus diante de acusações. Houveram fariseus que tiveram um relacionamento de amizade com Jesus. Então, nós não podemos generalizar e dizer que fariseu é sinônimo de coisa ruim, né? Que fariseu é sinônimo de pessoa que não é cristã, de pessoa que não acredita ou não respeita o Cristo. Essa não é uma verdade, tá? E o diálogo que nós vamos conversar sobre ele é justamente de um fariseu com Jesus. Mas não era de um fariseu qualquer. O fariseu, para nós entendermos, ele era uma parcela da religião judaica. A religião judaica, ela tinha setores, ela tinha... vamos tentar contemporizar aqui. Ela tinha ramificações, né? Existiam os essênios, existiam os zelotes, existiam os saduceus e existiam também os fariseus. Então, era como se fosse uma divisão da religião judaica, e os fariseus eram aqueles que mais prezavam pelo cumprimento da lei mosaica. Eles eram os principais defensores da moralidade mosaica. Mosaica é de Moisés, tá, gente? Quando a gente fala mosaica, ele vem de Moisés. Então, eles eram assim, muito rígidos. Eles eram muito duros com a aplicação da lei. E é importante aqui esclarecer também que a lei mosaica não é apenas aquilo que consta no Pentateuco mosaico. Ou seja, não são apenas as deliberações
dos livros de Êxodo, de Gênesis, de Êxodo, de Números, de Deuteronômio e de Levíticos. Não. A lei judaica, ela tinha muito da tradição oral. Existiam muitas leis que não eram sequer escritas. E elas passavam para o povo, né, de família para família, de geração para geração, como uma orientação verbal. Mas era lei. E era lei mosaica. Por exemplo, quando a gente olha o judaísmo de hoje e a gente vê aquele chapéuzinho, o kippá, né? Quando a gente vê o uso do kippá. Isso não está em nenhum dos livros da Bíblia. É uma lei, mas é uma lei que vem da tradição oral, entendem? Quando a gente pega toda a lei judaica, são 613 preceitos. 613. Alguns deles já não são mais aplicáveis aos dias de hoje, como, por exemplo, levar o filho para fora da cidade e apedrejar em caso de desobediência. Né? São preceitos que já caducaram, vamos dizer assim. São leis que já não são mais aplicáveis. Mas boa parte das leis, metade delas, ainda são aplicáveis. A outra metade já não tem mais aplicação hoje, né, no dia de hoje. Bom, e no meio dessas leis todas, como que era o tema da reencarnação? Primeiro é bom esclarecer que eles não falam em reencarnação, porque este termo é novo, este termo é relativamente moderno, né? E o tema reencarnação, especificamente, é muito utilizado pelo Espiritismo. Mas o povo, o judeu, o povo hebreu, o povo da religião judaica, eles têm na sua bagagem religiosa a crença na reencarnação. A prova disso é que quando Jesus pega os seus discípulos e leva para Cesareia de Filipe, para fazer ali um ponto de controle na missão dele, ele pergunta assim para os discípulos: o que o povo aí está dizendo que eu sou? Aí eles falam: uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Isaías, outros estão dizendo que é Jeremias, ou um dos profetas que voltou. Quer dizer, para o povo hebreu, para o povo judeu, dizer que aquele homem que estava agora apresentando sinais e maravilhas, andando no meio do povo, caindo na graça de todo o povo, para esses religiosos dizerem que ele era um dos profetas que voltou, eles acreditam em reencarnação desde aquela época. Só que o povo hebreu, ou judeu, eles acreditam na reencarnação de uma forma diferente. Eles acreditam na reencarnação como extremos. Ou a pessoa reencarna numa missão à volta de um profeta, por exemplo, ou a pessoa reencarna porque a pessoa é muito ruim. Vou tentar explicar isso. Quando, na tradição judaica, quando a pessoa morre, ela vai para um lugar chamado Gueriná. Neste lugar, ela fica por 11 meses. Tem tempo determinado. É algo muito semelhante ao umbral. Lá, segundo a tradição judaica, há choro e ranger de dentes. Por que há choro e ranger de dentes? Eles dizem, inclusive, que a gente arde no fogo, né? Aí vem Dante Alighieri, na Divina Comédia, trazer a figura do fogo do inferno, né? Mas eles falam que a face arde com fogo. Mas arde por quê? Arde de vergonha. Porque neste período de 11 meses, volta um vídeo, um filme da vida da gente, e a gente é confrontado com tudo que fez, que não deveria ter feito,
e com tudo que não fez e que deveria ter feito. E a nossa vergonha é tão grande que a nossa cara queima, literalmente. Sobe aquele queimor na face, e este é o fogo do inferno, o qual o judeu se refere. Bom, depois desse período de 11 meses, a alma ela vai para o Gan Éden, que é um lugar de delícias, né? O Gan Éden é um lugar bacana, é um lugar agradável, mas não é um lugar eterno, porque o lugar eterno é só depois da volta do Messias. Engraçado que lá no Gan Éden, as pessoas, as almas, os espíritos, eles ficam estudando o Alcorão e praticando boas obras. Qualquer semelhança com colônias espirituais não é mera coincidência, né? Então, a pessoa, depois do Guerriná, ela pode ir para o Gan Éden. Mas se a pessoa for muito ruim e ela não for digna do Gan Éden, aí não tem jeito, ela tem que voltar na Terra e começar tudo de novo e fazer tudo outra vez. Então, é uma exceção, mas eles acreditam na reencarnação. E já acreditavam naquele tempo, né? Já acreditavam naquele tempo. Eu tenho aqui um texto, um trecho de um texto, de um livro que é do século VII depois de Cristo. É um livro que chama A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um historiador da época quase que contemporânea a Jesus. Então ele escreveu sobre o povo hebreu e ele cita Jesus, porque Jesus passou por aquele tempo, naquele momento, entre o povo hebreu. E ele escreveu um livro, e na parte primeira desse livro, no livro 18º, no capítulo 2, ele diz assim a respeito do povo judeu, abre aspas. Só Flávio Joséfo foi um historiador e apologista judaico-romano, descendente de uma linhagem de importantes sacerdotes e reis. As obras de Joséfo fornecem um importante panorama do judaísmo no século I. Então, nos 100 primeiros anos, depois da morte do Cristo, visto que o Flávio Joséfo é do ano 70, ele traz um panorama de ter conversado com as pessoas, de ter entrevistado. Ele era um historiador, então ele escreve com muita propriedade sobre como era o judaísmo no século I. E ele diz assim, abre aspas, eles, os judeus, julgam que as almas são imortais, julgadas em um outro mundo e recompensadas ou castigadas segundo foram neste, virtuosas ou viciosas, e que umas são retidas prisioneiras nessa outra vida e outras retornam a esta. Então, ele está traduzindo aqui a crença na reencarnação pelo povo hebreu. Bom, sobre isso nós não temos dúvida. O fato é, eles sempre acreditaram em reencarnação, mas eles não sabiam como isso acontecia. Eles não sabiam como que esse sistema se operava. Natural, por quê? Porque na época não se sabia nem que um processo de embriogênese se dava pela fecundação de um espermatozoide num óvulo, né? As pessoas não sabiam como que se processava o nascimento de uma criança. Então, eles não entendiam, mas, embora soubessem, eles não entendiam. Então, nós vamos conversar com um diálogo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Essas tecnologias, às vezes, me desconcertam aqui. Me dá um ok se vocês me ouvem?
porque agora eu não enxergo vocês. Bacana. Ok, a tela está compartilhada também, Ademir? Sim. Então vamos lá. Nós vamos tratar sobre esse diálogo esse diálogo ocorrido entre Jesus e Nicodemos. Está em João, capítulo 3, e o versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Então, a primeira abordagem que nós precisamos fazer é que Nicodemos não era um judeu qualquer, ele era doutor da lei. Nicodemos, ele tinha um certo prestígio entre os fariseus daquela época. Ele era uma espécie de ministro do STF. Como se fosse alguém que julgava, que determinava, que tinha um conhecimento tão amplo da lei, que aplicava a lei e que decidia os fatores de aplicação dessa lei. Então, nós não estamos falando de um fariseu qualquer, nós estamos falando de um líder dos fariseus. Este foi ter de noite com Jesus. Esse também é um ponto importante, porque, infelizmente, muitas pessoas arraigadas em suas religiosidades, apesar de terem uma certa crença no processo de reencarnação, no processo de comunicação com os espíritos, eles acabam por não tornar isso público. E é natural, por exemplo, nós vermos as pessoas olhando um lado e outro da rua antes de entrar numa casa espírita. Porque elas não querem que as pessoas saibam que ela está entrando numa casa espírita. Elas não querem ser vistas conversando com alguém que pensa diferente delas, porque elas têm a sua religiosidade e, por conveniência, permanecem nelas. Mas, às vezes, acreditando. É engraçado isso, porque no censo do IBGE, no último, apenas 2% da população brasileira se declarou espírita. Mas quase 50% da população brasileira declarou acreditar em reencarnação. Né? Então, é um contrassenso de pessoas que, às vezes, se preservam na sua religiosidade, apesar de acreditarem nos preceitos espíritas. E assim era com Nicodemos. Ele foi ter com Jesus à noite para não ser visto. Né? Ele foi ter com Jesus à noite para que os outros líderes fariseus não percebessem, não condenassem. Então, esse encontro, ele é escondido. Esse encontro, ele é na penumbra. E ele diz assim para Jesus: Rabi, olha só, outra coisa interessante. Ele reconhece que Jesus é mestre, porque Rabi é o termo que quer dizer mestre. Então ele diz assim: mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então ele está aqui declarando a sua crença de que Jesus é um mestre. Então ele começa falando isso com Jesus: olha, eu te reconheço como mestre, porque eu sei que se Deus não estivesse com você, você não faria tudo isso que está fazendo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aqui, deixa eu só dar uma olhada nessa versão e comparar com a minha aqui de baixo. É isso mesmo. Jesus, então, respondendo, lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha, esse na verdade, ele quer dizer, ele na tradução, lá no texto original, ele é amém, amém. Ou seja, é isso mesmo. Tá? Isso é importante, a gente vai entender por quê. Então Jesus fala: amém, amém. Eu digo a você que, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer aqui, lá no original, ele vem da mesma raiz de Gênesis. Né?
esse verbo é da mesma raiz da criação. Então, ele quer dizer ser gerado, ser gerado. Por quê? Porque muitas pessoas fazem essa tradução dizendo que esse nascer de novo é tomar uma nova conduta de vida, é você parar de fazer coisas que faziam, é você abandonar as velhas práticas. Tudo bem, ele vai falar disso no final desse texto, mas neste momento ele está dizendo sobre ser gerado. Então ele está dizendo assim, aquele que não é gerado de novo, ou seja, aquele que não passa pelo processo da embriogênese, pelo processo da fecundação, pelo processo de geração do feto, pelo nascimento físico, não pode ver o reino de Deus. E olha que interessante, o verbo aqui é ver. Quem vê, vê de longe. Quem vê não está necessariamente dentro. Então ele está dizendo que a reencarnação física, o processo reencarnatório simples de desencarnar nessa existência e reencarnar numa outra, ele pode me colocar próximo ao reino de Deus, mas não necessariamente dentro dele. Ele vai me fazer ver o reino de Deus, mas não necessariamente estar no reino de Deus. Né? Aí é importante nós entendermos o que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é esse paraíso que a gente imagina, um lugar eterno. O reino de Deus, ele não tem uma conotação física, ele não tem uma conotação de espaço. Nós vamos ver isso em Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está em vós. Ou seja, o reino de Deus está dentro, e dentro de cada um de nós. Ele não é um espaço físico em algum lugar determinado. O reino de Deus, ele está em nós. Então Jesus fala, na verdade, digo que aquele que não reencarnar não pode ver, isso é importante, ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, lembram da referência que eu fiz de que o na verdade, na tradução literal, ele é amém, amém, ou seja, isso mesmo, porque é que agora muda tudo. Porque quando ele fala assim, porventura o homem vai entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer, Jesus responde, sim, é isso mesmo. Amém, amém, exatamente, é dessa forma. Aquele que não nascer, agora o verbo muda. Esse nascer agora já não é mais da raiz ser gerado. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Gente, tem muita coisa aqui, né? Talvez fica confuso da gente digerir um pouco as informações. Mas olha o que ele está dizendo. Ele falou agora de dois tipos de nascimento. Até agora ele tinha falado de um tipo só. Ele tinha falado da reencarnação, de nascer da carne. E agora ele fala, é isso mesmo, aquele que não nascer da carne, mas também não nascer do Espírito, não pode, agora não é ver, agora é entrar no reino de Deus. Em outras palavras, vou tentar traduzir isso aqui que foi dito. No primeiro momento, Jesus diz a Nicodemos que é necessário que haja o processo da reencarnação para nós estarmos perto do reino de Deus. E no segundo momento ele fala que além do processo da reencarnação, nós precisamos mudar de conduta. Nós precisamos nascer de novo em espírito. Quando ele fala assim, aquele que não nascer da água, a água aqui é a carne, porque é nascer do líquido amniótico. Aquele que não nascer da água, da carne, e não nascer do Espírito, ou seja, não mudar a sua conduta, não mudar a sua forma de ver, não mudar a sua maneira de agir, ele não entra no reino de Deus. E tão verdade é que ele está falando
dos dois tipos de nascimento, que no versículo 6 agora ele distingue. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele separa. Ele diz o seguinte: eu estou falando de duas coisas aqui. Eu estou falando da carne e estou falando do espírito. Eu dividi a conversa. O que é carne, o que é espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. E nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe e disse: como pode ser isso? Ele ainda está em dúvida, porque Jesus não respondeu para ele como que o ser entra de novo no ventre da mãe. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Sabe, eu vou voltar aqui agora, porque o nosso texto acabou. E eu tenho que ficar colocando o dedo aqui para não... Agora está melhor. Tá tudo bem por aí, né? Que eu não estava vendo vocês até agora. Ok. Há quem diga que... Vou abrir minha câmera aqui. Há quem diga que Jesus não estava falando sobre reencarnação com Nicodemos, que ele explica para Nicodemos que esse nascer é nascer do Espírito. Mas não, ele fala de dois tipos de nascimento. Ele fala sim do nascimento do Espírito, mas ele fala antes disso do nascimento da carne. E tanto é verdade que Jesus não responde para Nicodemos sobre o nascimento da carne. Nicodemos pergunta, mas como que isso se dá? E Jesus termina dizendo assim: Nicodemos, se eu te falo de coisas materiais e você não entende, eu vou te falar do que acontece no mundo espiritual, quer dizer, não é hora ainda, não está no tempo. Então Jesus não responde para ele, ele vai para casa com essa dúvida. Porque, na verdade, sabe o que Nicodemos queria? Que Jesus antecipasse para ele toda a obra de André Luiz, explicasse como que é feito o processo de vinculação do espírito, no processo de fecundação de um óvulo. Ora, naquela época nem microscópio existia. Nós sequer sabíamos que havia um óvulo, que havia um espermatozoide fazendo uma fecundação. Era tudo imaginado, era tudo especulado. Como explicar isso? Então Jesus descarta a possibilidade de dar um esclarecimento, porque seria um esclarecimento científico, para Nicodemos, porque não havia a mínima estrutura para recepcionar esse nível de esclarecimento. Então, nesse diálogo, nós vemos duas grandes verdades. A primeira, da necessidade da reencarnação na carne, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que esse processo de reencarnar na carne, ele, no máximo, vai nos fazer ver o reino de Deus, vislumbrar. Ele vai nos dar uma esperança de chegar nesse autoconhecimento. Ele vai nos dar uma esperança de chegarmos nessa obra divina no nosso coração, que é o reino de Deus. Isso está lá em Boa Nova, capítulo 3, quando perguntam para Jesus o que é o reino de Deus, ele responde: o reino de Deus é obra divina no coração do homem. Então, quando Deus ele entra no coração do homem, quando Deus ele tem essa liberdade de construir no coração do homem o seu projeto, aí está o reino de Deus. Então, quando nós simplesmente estamos aqui como estamos, essa oportunidade que temos de uma nova vida, de uma nova encarnação, ela por si só não nos leva ao reino de Deus. Ela por si só não nos torna espíritos evoluídos. Estar aqui na carne novamente não faz de nós seres humanos melhores.
Nós podemos ter diversas experiências reencarnatórias e continuarmos sendo a mesma pessoa, numa estagnação espiritual. Nós sabemos que não regredimos, mas podemos paralisar. Então, o fato de estarmos não nos torna evoluídos. Ele apenas nos possibilita ver o reino de Deus. Eu consigo enxergar que há um lugar para conquistar. Eu consigo ver que tem uma meta. Eu consigo ver que tem uma bandeirinha lá no topo da montanha, mas eu preciso seguir essa montanha, eu preciso subir essa montanha para alcançar essa bandeirinha. Aí nós estamos falando do nascimento no Espírito. Nós estamos agora falando de ser um novo homem, de ser uma nova mulher. Nós estamos agora falando de deixar o homem velho para trás, como o apóstolo Paulo teve ocasião de dizer, né? Eis que agora sigo, né, deixando o velho homem para trás, eu sigo para a nova meta que me está proposta. Né? O velho homem morre junto, num processo semelhante ao da reencarnação, quando se desencarna e encarna numa nova experiência. Eu preciso abandonar as velhas práticas. Eu preciso abandonar e domar as minhas más inclinações. Eu preciso coroar de virtudes os meus vícios. Eu preciso deixar de afrontar, eu preciso deixar de fazer o mal ao próximo, eu preciso deixar de falar mal das pessoas, eu preciso deixar de fazer da minha vida uma mentira, eu preciso deixar de ofender e machucar o meu próximo, eu preciso deixar de utilizar todos os meus bens apenas para mim e começar a praticar a caridade, eu preciso deixar de guardar todo o meu tempo só para mim e começar a dedicar o meu tempo em caridade. Esse é o nascer do Espírito. O nascer do Espírito é o abandono das práticas mundanas, das práticas materiais, em favor das práticas espirituais. Não estou dizendo aqui para nós abandonarmos as nossas vidas, as nossas rotinas, né, o nosso trabalho e vivermos espiritualmente, andando nas nuvens, só fazendo o bem para as pessoas. Não é sobre isso. Mas em qual parcela da nossa existência está sendo dedicada para a construção no mundo espiritual? É isso que determina se eu estou nascendo do Espírito ou não. É isso que determina se eu entro no reino dos céus ou não. Porque aquele que não é nascido da carne e do Espírito, ou seja, aquele que não mortifica a sua carne para a vida do Espírito, não entra no reino de Deus. Fica vendo esse reino o tempo todo, sem entrar. Me faz lembrar na Terra Prometida, né, em que Moisés conduziu todo o povo, mas por alguns desacertos entre ele e Deus, ele visualiza a Terra Prometida, mas não entra nela. Ele morre antes que o povo entre na Terra Prometida. Esse é o risco que nós não podemos correr, de desperdiçar uma reencarnação, um processo todo de encarnação, e deixarmos de nos aproximarmos do reino de Deus, que está em nós, que é obra divina no coração do homem. Essa definição é fantástica, essa definição de Humberto de Campos, que ele traz, né, para nós no livro Boa Nova, a definição é do Cristo, em que o reino de Deus é obra divina no coração do homem. É quando Deus ele tem a legalidade, ele tem a autorização dada por nós mesmos de entrar dentro de nós e fazer morada. Porque nós somos os anfitriãos. E nós é que vamos permitir ou não permitir a entrada, né, de Deus para fazer essa obra divina dentro do nosso coração. Então, que nós tenhamos consciência de que o nascimento do Espírito é essa nova vida do Espírito. É este novo homem, é esta nova pessoa que, apesar de não ter mortificado literalmente a carne, tem agora a oportunidade
de nascer mais uma vez, e nascer do Espírito, já que já nasceu de novo da carne. E esse processo, né, de reencarnação, que denota a justiça e a bondade divina, porque como falar em justiça divina se não for, se nós não acreditarmos em reencarnação, como falarmos da bondade divina se nós não acreditarmos em reencarnação? A reencarnação, ela traz por si esses atributos divinos. Né? Ela existe por quê? Porque Deus é justo, é bom e é misericordioso. Né? Porque se não for pela reencarnação, como entender que, às vezes, determinadas pessoas... tem um exemplo que sempre é falado das pessoas que vêm com problemas de saúde e tal, mas eu vou fazer uma outra reflexão. Se não houvesse o processo de reencarnação, não seria justo que Deus, por exemplo, desse a mim e a vocês que estão aqui nessa sala, nesse momento, a oportunidade de viver e de errar, e errando, ir para o inferno. Porque seria muito melhor para nós se desencarnássemos enquanto bebezinhos, sem ter tido a oportunidade de errar. Então, de certa forma, Deus seria injusto, uma vez que ao outro ele ceifou com 6 meses, ceifou com 8 meses, quando ainda não pôde errar, quando ainda não pôde maltratar ninguém, também não pôde acertar, mas que desencarnando já foi direto para o reino eterno, né, de delícias, que é os céus. E nós, né, que tivemos a oportunidade de errar, e que erramos muitas vezes diante dessas oportunidades. E, às vezes, com 30, 40, 50, 60, 70 anos, errando ou cometendo algum erro, nós vamos comprometer a nossa eternidade inteira. Qual que é a justiça divina nisso? Então, nós iríamos querer a oportunidade de perguntar para Deus por que não me levou quando eu era bebezinho. Dessa forma, eu não erraria. Dessa forma, eu não equivocaria. Então, a justiça de Deus é um atributo presente na reencarnação e a bondade também. Como condenar eternamente, né, por um erro? Nem o nosso Código Penal, nem nós humanos, que não somos bons, nós damos penas eternas. Nosso Código Penal no Brasil, por exemplo, não tem pena de morte, não tem prisão perpétua. Então, até nós que somos maus, nós sabemos dar coisas boas, né? Tem esse versículo: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Então, o atributo da bondade divina está presente aí no processo da reencarnação. E Jesus também é misericordioso, e ele é misericordioso para sempre. Tem o Salmo 106, que é repetitivo: louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E, gente, sempre é sempre. Não existe um sempre, uma encarnação. Não é um sempre 30, 70, 80 anos. Sempre é sempre. Então, esse atributo da misericórdia divina, ele também está presente nesse processo. Né? Mas vamos falar um pouquinho dessa questão do nascer do Espírito. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Para que nós reencarnamos? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? E eu vou ler aqui Vida e Sexo, capítulo 2, de Emmanuel, apenas um trechinho. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. O que ele está dizendo aqui? Por que eu trouxe e conjuguei esse versículo com o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos vai falar que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo. E Emmanuel vai falar qual que é o melhor instituto para melhorar progressivamente o homem. Ele vai falar, é a família.
Então, a reencarnação tem a missão de nos fazer progredir. E qual que é o instrumento que Deus utiliza para esse progresso? A família. A família é um instrumento principal, instrumento que Deus utiliza para esse progresso. Emmanuel diz assim, em sua função educadora e regenerativa. Gente, regenerativo. Para regenerar, tem que ter machucado. A função da família é regenerativa. A função da família é de fazer sutura em ferida. É de fechar ferida. Às vezes nós não estamos entendendo o porquê de um relacionamento difícil dentro da nossa casa. A função da família é fechar ferida. Deus, ele sempre vai nos dando a oportunidade de mudarmos a nossa perspectiva em relação às pessoas que estão conosco. Às vezes, era para nós termos acertado com um colega de trabalho difícil e nós não acertamos. E, de repente, ele vem dentro da nossa casa como nosso irmão e as coisas só pioram. Eu só tomo mais birra, eu só fico com mais raiva. Eu só acho mais difícil e começa a estabelecer numa encarnação inteira um conflito muito grande com o irmão de carne, com o irmão de sangue. E às vezes eu venho mais uma reencarnação, mais uma oportunidade, e acontece a mesma coisa. Aí chega um momento que a espiritualidade fala assim, vamos fazer dar certo, porque desse jeito não está funcionando. Aí muda a colocação, né? Muda ali a localização dos personagens. Aí aquele irmão agora vem como meu filho. Aí aquela gestação difícil, aquela gravidez em que eu fico nervoso, porque no mundo espiritual já sabemos que está encaminhando um desafeto. E às vezes aquela gravidez que a gente passa no médico, quase que os 9 meses, né, que dá depressão pós-parto, que faz com que a gente questione muito se era a coisa certa a acontecer, e de repente vem a criança. E o nosso apego ali nos primeiros passos, cuidando, amamentando, pegando no colo. O que aconteceu aqui? Mudou a nossa perspectiva. E agora a gente consegue enxergar o bem no outro. Porque quando essa criança me chama de pai, me chama de mãe pela primeira vez, isso quebra qualquer conflito que houve no passado. Isso desarma, isso destrói qualquer desavença que porventura ocorreu. E o vínculo afetivo agora, ele se torna maior do que qualquer problema. Eu mudei a perspectiva, porque nós mudamos a colocação, nós mudamos a nossa posição neste cenário. E é assim que Deus vai fazendo conosco, pela sua infinita misericórdia, nos dando cada vez oportunidades mais eficazes de acertarmos. Oportunidades mais fáceis para nos fazer acertar. E eu consigo, então, enxergar naquele mesmo espírito que era o meu irmão do passado, uma qualidade que eu nunca tinha percebido. Por quê? Porque os meus olhos eram só para os vícios. Os meus olhos eram só para o que ele tinha de ruim. Eu não tinha aquela capacidade de olhar para aquele espírito e enxergar uma coisa boa. E quando, então, nós nos colocamos nessa situação e entendemos isso, a gente consegue enxergar o bem que existe no outro. Assim como Deus olhou para Saulo e viu Paulo, assim como olhou para Zaqueu e viu um Bezerra de Menezes.
Assim como olhou para o filho perdido de Santa Mônica e viu um Santo Agostinho. Nessas novas perspectivas, nós temos novas oportunidades de nascer de novo enquanto espírito, de construir uma nova história, de fazer diferente do que nós fizemos. Livro dos Espíritos, questão 177b. De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. É justamente isso que nós falamos, né? Cada reencarnação nós vamos poder estar numa posição diferente. E nessa posição diferente, nós vamos ter a oportunidade de adquirir experiências diferentes. Nós vamos agora passar de algoz para educador. Nós vamos passar de alguém que confrontava, de alguém que falava mal, de alguém que não acreditava, para alguém que ajuda, para alguém que está junto, para alguém que fala, vamos, eu te ajudo, estou junto com você, vamos conseguir, vamos evoluir os dois. E nós vamos adquirindo experiência, aumentando a nossa maturidade espiritual. Então, essa troca de posição, né, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona, é para nós enxergarmos e termos perspectivas diferentes de um mesmo espírito. Porque ninguém é totalmente mal, ninguém é integralmente mal. Todos temos o potencial de amar. Nós vamos ver nas reuniões mediúnicas, por mais grotesco que o espírito se apresente, né, por mais difícil, por mais, às vezes até em situação de isotropia, em situação, situação mais crítica, se ele tem ali no plano espiritual a oportunidade de se encontrar com o amor da mãe, com o amor da avó, do avô, a gente vê aquele espírito se desmanchando, se desmoronando, né? E mudando a sua conduta, mudando a sua forma, inclusive, pelo poder do amor. É isso que a gente tem que acreditar, né? Que a nossa experiência nesta encarnação é para nos fazer amar incondicionalmente as pessoas que estão conosco no caminho, principalmente essas pessoas. A oportunidade de nascermos de novo enquanto espírito, para entrarmos no reino de Deus, ou no reino dos céus. Estarmos diante de pessoas e convivendo com pessoas que estão no nosso caminho para serem amadas e para nos ensinar a amar. Porque nós não somos só mestres, somos também aprendizes, mesmo em relação a essas pessoas difíceis. Aliás, às vezes, nós precisamos tanto tratar a nossa paciência, né, que a gente vai precisar conviver muito com essas pessoas difíceis, porque, na verdade, a paciência nossa é que precisa ser tratada. Quantos de nós, né, estamos aí pedindo a Deus para tirar essa provação da nossa vida, né, para mudar a pessoa, mas a gente não muda a gente mesmo, né? A gente não se torna mais paciente, a gente não se torna mais empático, não se coloca mais no lugar das pessoas. Ou seja, a gente não está aprendendo nada com a prova que Deus colocou. Se tem parentes difíceis na minha vida, é porque eu preciso trabalhar alguma questão, seja comigo, seja com ele. Nós temos que entender que, como reencarnacionistas, nós temos dívidas para resgatar do passado. E nós podemos ter feito muito pior do que estão fazendo conosco. E cadê a empatia? Cadê esse nascimento do espírito? Então, que nós possamos compreender
que o nascimento da carne por si só não nos faz chegar em lugar nenhum. Aliás, tudo que a gente aprendeu em reencarnações passadas, todos os convívios que nós tivemos com pessoas difíceis, todas as provas que nós já passamos, todas as expiações que já tivemos, todas as reparações que já fizemos, elas nos fizeram chegar até aqui, desse jeito que a gente está. Para a gente avançar, a gente precisa romper mais do que já rompeu até agora. Porque senão a gente volta do mesmo jeito. Sabe, não tem aqui, pelo menos... A Oi? gente precisa aprender a fazer melhor, né, Wagner? Sim. Porque senão a gente não está evoluindo. E a gente às vezes fica enganado, né? E às vezes nós temos uma vaidade espiritual muito grande. A gente tem que tomar cuidado com isso, principalmente nós espíritas. Nós temos uma vaidade espiritual muito grande. E essa vaidade espiritual é perigosíssima. Às vezes até mais do que a vaidade material. A vaidade de quem se acha bonito, de quem se acha com um corpo viçoso, talvez não seja tão cruel como a vaidade de quem acha que sabe demais espiritualmente, que acha que é bom demais, que acha que está acertando demais. Nós temos que tomar cuidado com essa vaidade espiritual. E às vezes nós vamos nos defrontar com a triste realidade que estamos estagnados, de que estamos parados. Então, se nós não nos confrontarmos com essa necessidade de nascer de novo enquanto espírito, que nós possamos ter essa consciência, né, de que precisamos ser cada dia, nos superarmos, né, a cada dia, sermos hoje bem melhor do que fomos ontem e, se Deus quiser, amanhã bem melhor do que estamos sendo hoje. Quero agradecer a oportunidade aí da reflexão, do estudo com vocês, né? É sempre um prazer muito grande que da próxima vez eu possa olhar nos olhos de vocês diretamente, pegar na mão, né, Ademir? Começar aí esse processo presencialmente. Que Deus nos abençoe. Nossa, gratidão. Bacana demais as reflexões. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Pode ser. Mestre Jesus, espiritualidade que nos ampara nesse momento, queremos agradecer a oportunidade das reflexões desta noite, quando tivemos a oportunidade de compreender que mais do que simplesmente ter nascido novamente, é necessário que nós façamos uma virada na nossa vida espiritual. Que nós nasçamos novamente enquanto espíritos, com novas condutas, com pensamentos honrosos, com vontade de praticar o bem, com paciência, com resignação, com o entendimento de que tudo que nos acontece, de que tudo que nos acomete, faz parte dessa jornada evolutiva que nos está proposta. Que nós não nascemos na cidade errada, que nós não nascemos na família errada, que nós não estamos com as pessoas erradas ao nosso redor, que nós só estamos colhendo tudo aquilo que ao longo de encarnações diversas nós plantamos, que nós trouxemos para esse processo reencarnatório, para essa existência, as dívidas que nós adquirimos, as necessidades que temos de nos tornar melhor, de desenvolvermos virtudes, que, conscientes disso, nós possamos ser cada dia melhor do que temos sido. Nos ajude nesta missão, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja.